São Paulo iniciou ontem a imunização contra a Covid-19. Durante um evento com a presença do governador João Dória, a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, foi a primeira pessoa a ser vacinada no Brasil. A aplicação da vacina aconteceu logo depois que a Anvisa aprovou os pedidos de uso emergencial da Coronavac e da Covishield, a vacina de Oxford produzida na Índia. Dória celebrou o feito e criticou o negacionismo em um recado ao presidente Jair Bolsonaro. A gente vai mostrar aí a sonora do próprio governador de São Paulo, João Dória, fazendo isso. Já está no ponto, produção? Daqui a pouco a gente mostra, olha, o governo federal agora está distribuindo aos estados doses da Coronavac e a vacinação já começou em alguns deles. Houve uma confusão por parte do Ministério da Saúde, mais uma, né, desse ministro aí que dizem que era especialista em logística, e outros estados só receberão as doses à noite. Então já começo perguntando para o Mário quais são suas impressões gerais. A gente vai detalhar tudo o que aconteceu e que está acontecendo como desdobramento dessa aprovação por parte da Anvisa. Mas, Mário, quais são as primeiras ideias que lhe vêm à cabeça diante de toda essa repercussão? Eu acho que a gente está assistindo ao resultado de toda a falta de coordenação, né, do combate à pandemia desde o início. É a cereja do bolo daquela primeira reunião entre o Bolsonaro e os governadores, que para mim é um dos episódios mais vergonhosos da história da República, né, em que ficou evidente o viés político tanto do governador João Dória como do presidente Jair Bolsonaro. A partir dali, realmente ficou impossível o diálogo, já que não se tratam de pessoas razoáveis, mais interessadas no seu marketing político. Olha, eu não vi até agora nenhum governante, seja presidente da República, governador, tal, de outro país, né, fazer camisetinha para dia de vacinação, né, um uniformezinho, com toda a equipe ali alinhada para fazer o marketing. Eu acho até que o governador João Dória deve ter arrumado, sei lá, montado uma cabaninha na frente da casa da enfermeira que foi vacinada a primeira brasileira a ser vacinada, porque ela não sai do lado dela, como era de esperar. Toda esta briga entre o Bolsonaro e o Dória foi para ver quem fazia a primeira foto, a primeira imagem de TV do primeiro brasileiro a ser vacinado. Era apenas isso a que interessava, tanto ao Bolsonaro quanto ao Dória. O Dória passou uma rasteira merecida, como eu já escrevi, no Bolsonaro, porque afinal de contas a Coronavac foi adquirida pelo Instituto Butantan em transações feitas pelo governo do estado de São Paulo. E essa história de confiscar a vacina, quer dizer, francamente, né, foi uma bola fora do Bolsonaro, obviamente, foi uma bandeira, né, que ele deu. Mas assim, tudo se tratava disso. E o Dória, muito espertamente, vacinou a enfermeira logo depois da aprovação pela Anvisa. Que este é outro capítulo, né, quando a gente depara ali com os personagens da Anvisa. Aliás, a Cruzoé fez uma ótima matéria a respeito, mostrando os rostos da Anvisa. Você vê também que se trata de uma agência que foi aparelhada politicamente. Tem ali gente que trabalhou no CNJ, quer dizer, alguém que estava no Conselho Nacional de Justiça está fazendo na Anvisa. Ali devia ter só médico, né, especialista em saúde, em medicamentos, e não, você tem ali gente que está mais ligada a partido político e tudo mais. Mas, deixando isso de lado, é óbvio, né, que independentemente de toda a politicagem em torno da vacina, é uma boa nova. Finalmente temos uma vacina, pode não ser a melhor vacina do mundo, mas é óbvio que ela vai, se tudo der certo, né, se tudo proceder de acordo com os estudos clínicos, ela vai evitar mortes e doenças, e versões graves dessa doença maldita. Isso já é uma boa notícia. Agora, precisa de insumo, precisa de seringa, precisa... Agora, essa papagaiada, né, na esteira do que o Dória fez, o Bolsonaro também, Pazuello mandando convitinho, né, com suas festas de aniversário, o outro lá vai fazer vacinação no Rio de Janeiro, no Cristo Redentor, né, o Caiado ele mesmo vacinando, né, se não me engano eu vi essa imagem, porque ele é médico, não sei. Mostra também um país muito infantil, né? Para além do marketing grotesco, é de uma infantilidade absoluta, né?
Até porque é importante deixar claro para os nossos ouvintes e espectadores que eles não estão fazendo mais do que a obrigação. Não é favor, não é heroísmo, né? Eles estão fazendo apenas a obrigação deles, né? Que é atender às necessidades da saúde pública, com uma vacina eficaz, né? Aliás, nesse aspecto eles deixaram a desejar, porque a gente só tem 2 vacinas e não são as melhores vacinas. Veja, a vacina, é importante repetir, a Coronavac, a efetividade dela ter 50 e alguma coisa por cento, vai requerer que o maior número de pessoas seja vacinada. Uma vacina com maior grau de eficácia geral requer que menos pessoas sejam vacinadas. É uma diferença que os infectologistas, os epidemiologistas estão tentando subestimar, mas nos países avançados isso não foi subestimado. Então, se nós tivéssemos uma cesta de vacinas, como eu já disse aqui N vezes, maior, né, com vacinas com eficácia geral maior, obviamente seria bom para todo mundo, porque requeriria menos gente a ser vacinada e a imunidade de rebanho seria atingida mais rapidamente. Essa de Oxford, né, que nós estamos tentando importar da Índia, porque é a vacina de Oxford fabricada na Índia, né, ela tem uma eficácia geral aparentemente maior, né, o que também é uma boa notícia. Então, apesar de tudo, né, é auspicioso que tenhamos já o início de vacinação aqui. Resta saber se conseguiremos fazer rápido, né, e de maneira suficiente. Exatamente. E nesse episódio da politização, é bom lembrar, a gente vai chegar lá para dar a atualização desse quadro, mas o avião que ia buscar os milhões de doses, que nem são muitos ainda, né, da vacina produzida na Índia, ele já estava adesivado também com a propaganda do governo federal, do governo Bolsonaro, que também estava tentando explorar de uma forma marqueteira uma dianteira que acabou não conseguindo. A dianteira ficou com o João Dória, a gente tem mostrado nesse programa, na Cruzoé, no site, a politização de ambos os lados, mas o João Dória, nesse fim de semana, acabou saindo na frente, conseguiu a foto que os dois estavam disputando. Aí a produção mostrando para vocês que acompanham com imagens o outdoor e o adesivo no avião, Vacinação Brasil Imunizados, somos uma só nação, esse avião que nem chegou a decolar. Somos só uma nação, obviamente, é uma mensagem nem um pouco sutil para o inimigo político, que no caso se trata do João Dória, né? Quando o Bolsonaro vai hoje e diz essa vacina não é só de um estado, somos uma só nação. somos uma só nação, mas antes se chamavam de vacina, né? Enfim, tá bom, então vamos adiante aqui. Não, vamos ver primeiro então a sonora do João Dória criticando o negacionismo do presidente Jair Bolsonaro. Pode soltar. Triunfo da vida contra os negacionistas, contra aqueles que preferem o cheiro da morte. Ao invés do valor e da alegria da vida. Hoje, repito, Mônica, foi uma vitória importante. A vitória da vida. Que sirva de lição para os negacionistas, para os que não têm compaixão, para os que não têm amor no coração, para os que desprezam a vida, que se distanciam da realidade de um país que sofre, e sofre com a morte. Tá aí, o João Dória tem até uma pausa dramática no discurso dele que a gente não pode deixar de observar, mas quando você falou que os governantes não fazem mais do que a obrigação, eu acho que isso se aplica muito ao caso do João Dória, mas não posso deixar de fazer uma pequena distinção em relação ao Jair Bolsonaro, que ele faz menos do que a obrigação, porque ele sabota realmente o combate à pandemia. Então o Dória ele tem esse jeito marqueteiro demais, explorando até excessivamente o drama. Se ele fosse talvez mais pragmático, mais técnico, ele teria menos rejeição num momento como esse, em que largou na frente, mas pelo menos está aí seguindo, de certa forma, as orientações gerais. É o país do pelo menos. Do pelo menos, então, exatamente. De fato, ninguém que está tirando
o mérito, né, do João Dória ter tido uma abordagem diferente da do Bolsonaro. Aliás, qualquer pessoa que teve uma abordagem diferente do Bolsonaro merece palmas, né? Mas assim, a sorte do Dória é que ele tem o Bolsonaro como adversário, que obviamente é um sujeito completamente desvairado. Se você for olhar as quarentenas em São Paulo, elas foram fajutas, né? São Paulo tem um número de infectados muito grande. Então, assim, se você vira um bar aberto, um restaurante aberto que está contrariando aqui a regra, você não tem para quem ligar em São Paulo, né? Então, não tem essa dureza, né? A defesa da ciência também é muito relativa. Claro. Mas esse discurso do João Dória, ele me faz lembrar um texto do Humberto Eco, de um livro chamado Super-Homem de Massa. Um livro da década de, se eu não me engano, da década de 80, início da década de 80, em que ele tem um texto falando sobre os filmes e livros, enfim, as obras que são feitas para apelar aos baixos instintos, né? Então, assim, aquelas obras que, por mais piegas que sejam, por mais que você tenha um espírito crítico, elas te fazem chorar, né? Porque elas foram feitas justamente para apelar aos baixos instintos, e mesmo as inteligências mais brilhantes, elas também têm esses baixos instintos, elas também são suscetíveis à pieguice, ao discurso lacrimoso, né? E no discurso político, né, isso também fica muito claro. Essa fala do Dória, né, ela é uma fala que apela a isso. Tá? Até eu quase chorei. Eu falei, né, finalmente temos a vacina. Dória, meu herói. Né? Tá legal, tudo bem, faz parte da cena política, do jogo político, mas até certo ponto. Eu acho que aqui a gente está superando de uma maneira indecente, né, o discurso político, o registro do discurso político que apela aos baixos instintos. De qualquer maneira, né, volto a dizer, de fato, pelo menos agora tem uma vacina aí que foi muito desprezada, motivo de muita chacota, né, por parte dos bolsonaristas, e eu até escrevi no meu Twitter que não tem preço ver bolsonarista agora fazendo fila para tomar a Coronavac, né, Felipe? Exatamente, sendo que o presidente a gente não vai saber em 100 anos, talvez os nossos netos, bisnetos saibam porque o Planalto impôs o sigilo sobre o cartão de vacinação dele. Vamos ver se a gente descobre que ele tomou a Coronavac escondidinho.